Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Filipenses 4:2 diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sínquite que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, porque nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua palavra nessa manhã. Por isso, Deus, toma a nossa mente, toma o nosso entendimento, vai tirando toda a barreira, toda a resistência, em nome de Jesus Cristo. Desperta no Senhor, para que possamos ouvir e compreender de forma atenta aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre guardar a mente em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela tem o alvo de converter aquele que ainda não conhece a Deus, porque a palavra, ela é a verdade, e quando nós conhecemos a palavra é que nós, assim, nos convertemos a Jesus Cristo, não uma religião, mas a Jesus. E depois que nós nos convertemos, nós temos a palavra como o nosso manual de vida, como o nosso padrão de vida aqui na terra. Então a palavra agora, ela vem para nos instruir, para nos ensinar e também para continuar nos convertendo dos maus caminhos. E quando você observa o versículo 2 e 3 e 4, Paulo, que escreveu aos irmãos ali filipenses, a palavra está falando a respeito daquele que já está salvo. E ele cita o nome de duas irmãs, o nome de um irmão e de todos os demais que cooperaram com ele ali na obra, naquele lugar. E ele diz que essas pessoas eram salvas porque o nome delas está no livro da vida, está no finalzinho do versículo 3. Então você que tem certeza da sua salvação, o seu nome está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que todo nome que for achado escrito no livro da vida, esse é que será salvo. O que não for, ele será destruído, o que não for achado. Então, é tempo de nós termos certeza da nossa salvação. Quando ele continua falando na sequência, você vai ver Paulo falando a respeito de guardar a mente, guardar o nosso coração em Cristo. E é isso que Deus ministrou no meu coração, sobre a minha vida, e eu quero compartilhar aos irmãos, porque eu creio que é o que Deus deseja sobre as nossas vidas, de forma igual. E quando Deus fala sobre guardar nossa mente, guardar o nosso coração, sabemos que coração nesse contexto aqui também representa isso, os pensamentos. O coração está ligado à nossa mente, lugar onde tem os nossos pensamentos. Hoje, nós vivemos de uma forma em que nós temos assim vários pensamentos, porque há um nível muito maior de informações. Então, há momentos que você e eu podemos pensar algo que a gente nem queria pensar. Por quê? Porque nós temos um mar de informações. Nós temos acesso a informações de outra nação, de outros lugares, de outras situações, né? Através da rede social temos acesso à vida do outro.
E, infelizmente, às vezes a gente pode ficar sabendo algo que a gente nem queria saber. Então, a nossa mente, a maioria das vezes, ela vive esse conflito em que há um tumulto de informações, um tumulto de pensamentos. E, através das mentes também, é que acontecem guerras, e assim também como tratados de paz. Né? Toda guerra, toda batalha, seja ela em qual proporção for, deu início em alguma mente. Alguém pensou, alguém arquitetou, alguém parou. Né? Hoje nós somos salvos porque na mente de Deus, Deus planejou um plano de salvação que é infrustrável. Né? Um plano que não pode ser frustrado, porque mesmo parecendo que o Filho de Deus estava sendo derrotado ali no madeiro, de fato ele estava vencendo, ele estava triunfando contra os principados e contra as potestades. Então, a mente de Deus, os pensamentos de Deus planejou hoje nós sermos salvos e por isso nós podemos ser. E o Evangelho pode chegar à vida daquele que não é e salvá-lo, porque são os pensamentos e os planos de Deus. Quando você caminha comigo para Jeremias 17, versículo 10, Jeremias 17, versículo 10. Abra sua Bíblia, é muito importante você lê-la junto comigo. Jeremias 17, 10, diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, a mente, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, registrou essas palavras, que é a palavra de Deus, dizendo isso, que o nosso Deus, o Senhor, é aquele que esquadrinha, é aquele que consegue penetrar o mais fundo, o mais profundo, é aquele que conhece todas as partes do coração, todas as partes da sua mente. O que a Bíblia está falando? Que Deus, Ele conhece a minha mente, Ele conhece a sua mente e Ele prova os nossos pensamentos. Deus sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que nós sonhamos, Deus sabe o que nós planejamos, Deus sabe tudo o que acontece na nossa mente. E por que é tão importante nós conhecermos esse versículo 10? Para que gere temor no meu coração e no seu coração a respeito dos nossos pensamentos. Porque o texto que nós lemos em Filipenses 4, nós vamos retornar lá depois, está nos mostrando a preocupação de Deus de ensinar aqueles que são salvos, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, de guardar o seu coração, guardar a sua mente, guardar os seus pensamentos em Cristo. E Ele vai nos ensinar a fazer isso. E por que esse versículo nos ajuda a temer e a entender? Porque esse versículo nos mostra que se nós escolhermos não guardar a nossa mente, os nossos pensamentos, Deus vai saber dessa escolha. Deus sabe o que nós temos escolhido pensar, o que nós escolhemos não pensar. Deus, Ele conhece as escolhas da nossa mente. E eu lembrei, ali daquele texto que nós conhecemos, de 2 Coríntios 9, 7, que diz que Deus diz assim, cada um contribua segundo o que está proposto no seu coração. Deus está falando aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, você vai ofertar. Por quê? Porque Deus vai provar, Deus vai saber a motivação da oferta. E é isso que Jeremias está dizendo, o Deus que prova os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que eu entendo, amada igreja? Que se nós fizermos uma boa obra, se nós fizermos algo que aos olhos humanos, a plateia, diante da rede social, é algo bom, é algo bonito, parece que é do Senhor, mas se a nossa mente, o nosso pensamento não tiver a motivação correta, Deus sabe muito bem. E Ele não vai receber. Então, nós temos que nos preocupar mais com os nossos pensamentos. Porque o fato, Deus não quer uma igreja que apenas faça as coisas para Ele. Porque o que a maioria das coisas tem que ser feita, Ele já fez. Mas Ele está falando que nós temos que fazer com o pensamento correto, com uma mente em Cristo, com o entendimento, com a motivação correta. Quando você caminha com a sua Bíblia
Não, voltando aqui, Filipenses 4, 5. Você não precisa abrir lá, mas pode ir abrindo aí Gênesis 4, 6. Então, no texto que nós lemos em Filipenses 4, no versículo 5, diz assim: perto está o Senhor. Então, quando você entende que Deus está perto, tão perto, que Ele sonda a sua mente, eu e você vamos ter mais temor, mais cuidado com aquilo que nós pensamos. E alguns pensamentos, que nós vamos ler aqui, Gênesis 4, 6, pode abrir na sua Bíblia. Alguns pensamentos, nós vamos ter que aprender a lutar contra eles. Nós vamos ter que aprender a destruir esses pensamentos, para que a nossa mente seja a mente de Cristo. Como Paulo disse aos irmãos ali de Corinto, em 1 Coríntios 2,16, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Agora aqui em Gênesis 4, versículo 6, olha muito bem o que a Bíblia diz. Gênesis 4, versículos 6 e 7 diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? O Senhor estava falando com Caim. E por que descaiu o teu semblante, Caim? Por que você está irado? Por que até o semblante, a sua face, a expressão do seu rosto mudou, Caim? Deus sabia, porque Deus conhecia os pensamentos, mas Deus perguntou a ele para confrontá-lo, para que ele mudasse ali a sua mente naquele instante. Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É uma pergunta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós conhecemos essa passagem, você pode ler ela toda, Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 7. E nós sabemos que Caim e Abel eram os filhos de Adão e Eva, eles trouxeram a oferta. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e de Caim ele não se agradou e nem de sua oferta. E a mente de Caim naquele momento começou a arquitetar o mal. E Deus começou a falar com Caim a respeito dos sintomas. Caim, a sua mente está arquitetando o mal, sabe por quê? Porque você está irado. Porque o semblante do seu rosto mudou. E aí Deus continuou falando: olha, aquilo que você está desejando, o mal que você está cobiçando, Caim, isso é contra você mesmo. Então começa a mudar os seus pensamentos. Quando Deus falou isso com Caim, ele ainda não havia matado Abel, seu irmão. Deus estava dando uma direção para ele, dizendo assim: Caim, luta contra os seus pensamentos, domina a sua mente, começa a me buscar. Me busca, porque se você decidir deixar os pensamentos mal e começar a pensar de uma forma em que o seu alvo é me agradar, você também vai ser aceito como Abel. Então foge desses pensamentos, Caim. E era isso que Deus falava com ele. E Deus falou de uma forma que Deus deu uma certeza, disse: olha, se você quiser, você pode dominar esses pensamentos. O que eu entendo, irmãos? Que tem pensamentos que nós temos no nosso dia a dia. Talvez você está ali, nós estamos fazendo algo, trabalhando em alguma atividade, ou na rede social, começa a vir alguns pensamentos maus, alguns pensamentos malignos, alguns pensamentos da carne, alguns pensamentos pecaminosos. Deus está falando comigo, com você, como Ele falou com Caim: a você cabe dominá-lo. Se você quiser, você pode dominar esses pensamentos, você pode resistir. Talvez os pensamentos nesse dia eram: eu vou desistir de tudo, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, há tanta incerteza. Incerteza sobre a saúde, incerteza sobre o governo, incerteza sobre qualquer planejamento que nós tínhamos antes. Mas Deus está falando: cuidado com esses pensamentos. E Ele vai nos ensinar a lutar contra isso em oração, em buscar a sua palavra, em selecionar os pensamentos. E nós vamos entrar nesse ponto quando nós voltarmos lá em Filipenses. Mas agora eu quero te convidar para você ir comigo para Mateus 5, versículo 28. Por que eu estou lendo esse texto com vocês, irmãos? Para que eu e você tenhamos certeza que Deus sim, Ele conhece os nossos pensamentos. Deus sabe o que você pensa.
Quando talvez alguém olha para você, quando alguém olha para mim, as pessoas não têm noção pelo que passa na nossa mente. Mas Deus, Ele conhece, Ele sonda, Ele esquadrinha. E Ele prova os nossos pensamentos. Então venhamos temer a Deus. Deus está olhando para mim, para você. E Ele sabe o que nós temos pensado. Ele sabe o que passa na nossa mente. E Ele quer cuidar desses pensamentos. Mateus 5, versículo 28 diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E eu quero abranger hoje aqui que tanto um homem olhar para uma mulher, quanto uma mulher olhar para um homem. Talvez na época em que Mateus escreveu o Evangelho, era algo quase impossível uma mulher fazer o que ele está dizendo que os homens podem fazer, mas nos dias de hoje, as coisas, infelizmente, estão tudo no mesmo nível. Pecado não tem escolhido ser homem ou ser mulher. Todos estão sujeitos. E quando Deus dá essa direção, Ele diz que no olhar, com a intenção impura no coração, Deus está falando assim, se a sua mente, se o seu coração tiver uma intenção impura, eu vou provar os seus pensamentos. Se você olhar e você cobiçar, você adulterou. Já cometeu pecado. Deus está falando, existem pecados que acontecem na nossa mente, por causa dos nossos pensamentos. E Deus quer que eu e você vamos lutar contra esses pensamentos de pecado. Foge. A sequência diz que se é o seu olho, arranca. Se é a tua mão, corta e lança fora. Eu não sei, talvez você coloque os olhos em algo e aquilo vai te fazer pecar. Então não visita mais aquela página. Não olhe o Face daquela pessoa. Ah, foi o antigo namorado, foi a namorada de antes de eu casar, foi não sei quem. Não entra. Não olha. Vai gerar pensamentos que vai te fazer pecar. Ah, eu vou acessar tal lugar. É com a mão que você vai. Então não deixa a sua mão entrar em lugares que vai gerar pensamentos de pecado, que vai fazer a gente pecar contra o nosso Deus. Deus conhece a nossa mente e isso precisa ser suficiente para que a gente tema Ele, para que a gente vigie mais. Quais têm sido os nossos pensamentos? A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos instruir, de nos arrancar daquilo que nós achamos que não tem nada a ver, ninguém está vendo. Então, deixa eu pensar, quem sabe? Não tem problema, não é pecado. Deus está falando, é pecado sim, porque Ele conhece a nossa mente e Ele prova os nossos pensamentos. Então não entra nesse laço do diabo. As grandes confusões, elas começam na mente. E se nós tecermos, dermos linha, dermos margem, vai gerar um embaraço que depois talvez, eu não sei se vai ter tempo de ser desfeito. Deus pode desfazer, mas se não tiver tempo, não tem como. Então não dê linha, não dê margem a pensamentos de pecado, de pensamentos que vão nos fazer pecar. Quando você lê comigo Mateus 9, 21... Mateus 9, versículo 21. Caminha algumas páginas à frente. Mateus 9, versículo 21 diz assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Olha bem, aquela mulher que havia 12 anos, que estava com hemorragia, o Evangelho de Lucas diz que ela gastou tudo que ela tinha com a medicina, com os médicos, e nada resolveu. Até o dia que ela resolveu ir até Jesus. Quando ela chegou a Jesus, ela não falou, ela não gastou palavra. O que ela gastou, pastor? Ela gastou a sua mente, os pensamentos certos. E ela começou a pensar, se eu apenas tocar nele, ele pode me curar? Irmãos, quantas orações que nós fazemos, ou se você nunca fez, eu quero te dizer que você pode fazer na sua mente, que Deus ouve e responde. Essa é a prova que Ele conhece a nossa mente, que Ele prova os nossos pensamentos. Jesus, Ele entendeu, opa, saiu virtude, saiu poder de mim.
Havia uma multidão que exprimia o Senhor. E ali os discípulos começaram a falar: como assim, Senhor? Quem que apertou? Quem tocou no Senhor? Está todo mundo empurrando. Era na época que podia haver aglomeração. E ali todo mundo empurrando, encostando em Jesus. Jesus fala: alguém tocou diferente. Por quê? Porque alguém usou a mente de forma correta e usou os seus pensamentos para orar. E quando essa mulher orou em pensamento, Jesus ouviu, Jesus atendeu e ela foi curada. A Bíblia diz que imediatamente a hemorragia dela estancou. Por quê? Porque ela soube usar a sua mente. Talvez ela não podia falar, que se ela falasse, todo mundo estivesse ali, ia olhar para ela, ela poderia ser morta, apedrejada, porque ela era considerada imunda naquela época, no estado que ela estava. Então, o que ela fez? Ela orou na mente, porque na mente é só Jesus que pode conhecer os nossos pensamentos. Caminhe algumas páginas para frente, Mateus 12, versículo 25. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Espera aí, que eu acho que eu li o versículo errado. Mateus 12, versículo... Isso, muito bem, é o 25 mesmo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Aqueles fariseus que estavam ali, eles começaram a pensar assim: ele está expulsando esses demônios através de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. E a Bíblia diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. O nosso Deus é aquele que conhece os meus pensamentos e aquele que conhece os seus pensamentos. Se os nossos pensamentos estão de acordo com as nossas atitudes, então, e elas são boas, nós temos agradado ao Senhor. Mas se nós fazemos algo e pensamos de outra forma, Deus quer alinhar de uma forma que nós sejamos justos, de uma forma que nós sejamos corretos em nossos pensamentos. Quando você lê Mateus 9, versículo 4 e 3, diz assim, Mateus 9, versículo 4 e 3. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Naquele momento, nesse versículo 4, a gente vê que o Senhor, ele sabia o que eles pensavam. E ele sabia que naquele momento os escribas planejavam que era mal, que era ir contra o Senhor. Eles queriam ali naquele momento pegar o Senhor como num laço, né? Como que se Jesus tropeçasse nas suas próprias palavras, nas suas próprias direções. E é por isso que ele diz ali no versículo 5, pois qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? E esse é o momento que o Senhor cura ali o paralítico em Cafarnaum, em que ali os escribas que estavam ali vendo o Senhor fazer aqueles milagres, começaram a questionar o Senhor. E eles não usaram de palavra nesse questionamento. A Bíblia diz que Jesus conheceu os pensamentos. Jesus olhou para eles e viu que eles não acreditavam, eles não davam crédito, eles não estavam aceitando que o Senhor é aquele que tem poder para perdoar pecados. Então Jesus repreende eles e fala: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer levanta-te e anda? E aí Jesus diz: toma o teu leito, levanta-te e anda, e o paralítico foi curado e teve os seus pecados perdoados. Então o Senhor é aquele que conhece os pensamentos, assim como Jesus conheceu os pensamentos dos fariseus, dos escribas, ali os pensamentos da mulher hemorrágica, assim como os pensamentos de Caim. O Senhor é aquele que conhece os meus pensamentos, aquele que conhece os seus pensamentos. Leia comigo Lucas 6, 45. Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. 45. Diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia está nos instruindo
a gente refletir de que nós temos enchido o nosso coração. De que nós temos enchido a nossa mente. A minha mente, a sua mente, ela vai ser alimentada. E nós escolhemos de que nós nos alimentamos. Se eu e você escolhemos as coisas do reino de Deus, então a nossa boca vai falar das coisas do reino de Deus, as coisas boas. Mas se nós escolhemos as coisas do mundo, as coisas de pecado, de iniquidade, de maldição, quando abrimos a boca, vai falar isso que está na nossa mente, daquilo que nós alimentamos a nossa mente. Então, nós temos que entender que nós precisamos alimentar nossa mente, o nosso coração, das coisas boas, das coisas certas. Enquanto eu falo aqui, o Espírito de Deus pode estar te mostrando aí algumas fontes erradas. Destrói essas fontes, deleta essas fontes. Seja radical com tudo aquilo que te faz pecar e arranca, porque é assim que nós temos que ser. Quando Jesus falou, arranca o olho, corta a mão, lança fora, ele não está falando para a gente se mutilar, ele está falando assim, tudo aquilo que vai te fazer pecar, seja radical. Não negocie com aquilo que vai gerar pensamentos de pecado, de iniquidade, com aquilo que vai dominar a sua mente, vai começar você a falar aquilo que é mal. Deus está falando, tema, fuja dessas coisas. Quando você lê Mateus 15, volte com a sua Bíblia, Mateus 15, versículo 18 e 20. Mateus 15, versículo 18 e 20. Olha bem o que a palavra de Deus diz. Diz assim, Mateus 15, versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, a mente, está na sua mente. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, maus caminhos. Como? Ele começa a falar homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Eu não estou pregando para você não lavar a mão. Olha, muita gente que não tinha o hábito de lavar a mão aprendeu esse hábito. Aleluia. Deus teve que trazer uma pandemia. Pastora, brinca com isso não. Mas é verdade, Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Então, aquele que não tinha o hábito de lavar a mão, às vezes passava o dia inteiro. Chegava em casa, já ia comendo, pegando as coisas e não lavava a mão. Agora, com a pandemia, todo mundo criou o hábito de lavar a mão. Álcool em gel, não sei mais o que, água e sabão, aleluia. Nós temos que ter esse cuidado, né, por causa desse tempo, e nós temos que permanecer, porque é uma questão de saúde do corpo, e isso é importante. Mas Deus está falando aqui que nós temos que nos preocupar mais ainda com aquilo que sai da nossa boca, porque o que sai da boca é aquilo que já foi gerado na mente, já são pensamentos. E Deus está falando que é na mente, que nesse campo de pensamentos é que nasce o homicídio. É que a pessoa, de alguma forma, ela pensou, eu vou ter uma arma, eu vou me vingar, eu vou matar o fulano. E ali ela começa a arquitetar até ela ir lá e consumar. O adultério no começo, a pessoa saiu de casa e falou, eu vou ali adulterar. Gente, não é assim, alguma coisa começou na mente. Alguma coisa foi sendo gerada, a pessoa foi sendo entrelaçada, ela foi ouvindo algo, talvez algo começou a ser falado no ouvido, que não era para dar ouvido, porque se a pessoa é casada, e ali ela começou a ouvir, começou a dar crédito, a hora que ela viu, ela já estava adulterando. Por quê? Porque da mente aquilo foi para a prática. Prostituição, furtos. Estamos aí orando para o Senhor limpar nossa nação da corrupção. Mas a corrupção na vida do ímpio tem uma gravidade. A corrupção na vida do povo de Deus tem uma outra gravidade extrema, muito mais elevada. Então nós temos que temer ao Senhor diante dessas coisas. Falsos testemunhos são formados nos pensamentos, dentro da mente, daqui a pouco começa a falar. E vai fazendo, isso é o quê? A famosa fofoca. As blasfêmias. Aquilo que a gente fala que é até contra Deus.
Por quê? Porque começou a ser gerado no campo da mente, o diabo foi lançando seta, pensamento, começou a andar com aquele que é ímpio, com aquele que não teme a Deus, com aquele que não confessa a mesma fé, e aí começa a gerar esses pensamentos de dúvida, de questionamento, daqui a pouco a boca abre e começa a blasfemar, porque a mente foi tomada por esses pensamentos. Então nós temos que aprender a guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos. Provérbios 4, abra sua Bíblia, Provérbios 4, versículo 20. 4, 20. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Começa a ouvir aquilo que vai guardar sua mente, os seus pensamentos, que é a palavra de Deus. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, ou seja, mantenha os seus olhos fixos naquilo que é bom, que é os ensinamentos de Deus. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Deus está falando, eu sou aquele que esquadrinha o coração. Então, guarda lá no mais íntimo, mais profundo, porque eu vou esquadrinhar e eu vou conferir se você está guardando. Então, guarda a minha palavra no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Gente, quem que não quer ter saúde? Quem que não quer ter vida? Deus está falando, se você guardar na sua mente, se você colocar no mais profundo, se você preencher sua mente, preencher o seu coração da palavra, dos ensinamentos, nós teremos vida e saúde para o corpo. Versículo 23, sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia está falando, se você guarda o seu coração nas coisas de Deus, na palavra, nos ensinamentos de Deus, o seu coração, o meu coração vai ser fonte de vida. Quando começar a vir na nossa mente pensamentos que não são pensamentos dentro da palavra de Deus, nós iremos rejeitar. Por quê? Porque nós já guardamos a palavra. Foi isso que o salmista disse no Salmo 119, versículo 11. Guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então nós temos que guardar a palavra. Por quê? Guardar o coração, guardar a palavra no coração, para que o nosso coração seja esse lugar onde gere vida. E não os pecados que nós vimos lá na palavra de Deus que nós lemos em Mateus. Agora, caminhe comigo para Isaías 55, 7. Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7 diz assim: Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A Bíblia está falando, aquele que é perverso, aquele que é mau, deixe o seu caminho. Aquele que é iníquo, aquele que vive em pecado, em iniquidade, que é pecado repetitivo, deixe esses pensamentos de iniquidade. Sabe o que a Bíblia está falando? Quando uma pessoa ela vive em pecado, os pensamentos dela têm alimentado esse pecado. Então a Bíblia está falando assim, olha, deixa esses pensamentos. Se você mudar os pensamentos, se você aceitar uma mudança na sua mente, se nós recebermos a palavra, nós vamos conseguir deixar o pecado. Aleluia, é isso que Deus está nos instruindo. Olha bem, quando você lê, eu vou só citar, não vou abrir por causa do nosso tempo, Efésios 6:17, a Bíblia diz a respeito da armadura de Deus. E Deus diz que ali na armadura, nesse versículo 17, há um capacete e uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus está falando assim que quando você reveste a armadura, quando você guarda a palavra de Deus, quando você luta com a palavra, com os seus pensamentos, é como que se você colocasse um capacete na sua cabeça, a sua mente está protegida. Então, como que nós protegemos a nossa mente? Guardando a palavra de Deus. A mesma citação o Senhor faz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, onde Deus diz ali que nós temos esse capacete para aqueles que aguardam a vinda do Senhor, para aqueles que esperam a vinda de Cristo. Agora retorne comigo em Filipenses 4. Caminhe com a sua Bíblia para Filipenses 4, versículo
6. E nós vamos diagnosticar aqui qual que é a mente que está guardada em Deus e qual a mente que não está guardada e o que eu devo fazer para conservar ela guardada ou para começar a guardar a minha mente em Cristo. Em Filipenses 4:6 diz assim, olha, a mente que não está guardada é a mente que está ansiosa. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Qual a mente que não está guardada? Aquela mente atribulada, aquela mente ansiosa. Se você for tomar uma decisão, se nós tomarmos uma decisão assim, a gente peca, a gente falha. Por quê? Por causa da ansiedade, um alto nível de preocupação. Então, essa mente ansiosa é essa mente que não está guardada. E a gente vai ver que Deus nos ensina a guardá-la. Agora no versículo 7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa mente. A Bíblia está falando, a mente que já está guardada em Cristo é a mente que em meio ao caos, em meio às circunstâncias que são abaladas, em meio à instabilidade, em meio à falta de resposta, em meio a tantas inverdades, essa mente ainda consegue ter paz. Essa é a mente que está conservada em Cristo. É aquela mente que quando deita à noite, ela não perde o sono, mas ela consegue deitar e repousar seguro. Por quê? Porque ela está em Cristo, guardada no Senhor, um Deus que governa os pensamentos, um Deus que governa aquilo que nós pensamos. E glória a Deus por isso. Quando você começa a observar o versículo 6 e o versículo 7, eu e você vamos chegar numa conclusão que o versículo 6, ele fala que a mente que não está guardada em Cristo é essa que anda ansiosa. Mas Deus fala, olha, como que você vai vencer a ansiedade para que você tenha paz? Você vai começar a orar. O que tem feito você ansioso? Não é para você parar, deitar no travesseiro e ficar pensando ali um monte de coisa que mais atribulada a mente vai ficando. Não, Deus está falando, essa atitude é errada. Deus está falando, quando a sua mente estiver ansiosa, para que você venha guardar ela em mim, você vai orar. Você vai para um lugar, você chama alguém para orar com você, não sei, dobra o joelho, invoca o nome do Senhor, lembra da palavra. O que a palavra diz a respeito desse pensamento que tem nos deixado ansioso? E ali a gente vai começar a orar dentro daqui que está na palavra. Nossa ansiedade, ela é enorme, a preocupação é enorme, são vários pensamentos, é muita coisa, a mente está confusa, a mente está tumultuada. Então a Bíblia está falando, então avança a oração. O versículo 6, Deus está falando, aumenta o seu nível, começa a suplicar, começa a chorar, gasta lágrima na minha presença, começa a chorar por causa da sua ansiedade. A Bíblia diz lá na carta de Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós lançamos a ansiedade, é quando nós gastamos tempo de oração, é quando nós gastamos tempo de lágrimas na presença dele. Mas às vezes quando a gente está ansioso, a gente quer fazer qualquer coisa, menos orar. Queremos desabafar na rede social, desabafar com o vizinho, ligar para o pai, ligar para a mãe, falar com não sei quem. Se bobear, procura até o inimigo e desabafa. Mas não fala, o inimigo que eu estou falando que é pessoa, tá? Mas não quer orar, não quer falar com o Senhor. Então Deus está falando, você vai ter sua mente guardada em Cristo Jesus, se no momento que vier a ansiedade você orar. A oração não está funcionando. Começa a suplicar, começa a chorar. Irmãos, eu já vivi dias que a ansiedade, a angústia era tanta que eu ia orar, mas eu não conseguia suplicar. A lágrima parecia que secou, não tinha lágrima, não saía. E aí o que eu fazia? Eu ficava ali mesmo, com aquela angústia enorme, parece que quase engasgando o peito, quase explodindo, os pensamentos, uma loucura. Mas eu ficava ali, Deus, eu estou pensando nisso. Deus, eu começava a confessar os meus pensamentos. Deus, olha, a minha mente está nisso. Eu estou pensando nisso. É isso que está acontecendo. É assim, Senhor, é isso. E eu começava a falar, eu começava a pôr para fora, para Deus, quais eram os meus pensamentos. Não que eu precisasse contar, porque Ele esquadrinha, Ele sabe, Ele põe à prova. Mas porque eu precisava, nós precisamos confessar os nossos pensamentos, principalmente os de iniquidade. Deixa o iníquo os seus pensamentos.
E Deus é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus. E aí depois que você aprendeu a orar, a suplicar, a apresentar ao Senhor, o versículo 8 até o versículo, só o versículo 8 vai nos ensinar em que nós temos que pensar. Deus, a Bíblia está falando assim, você orou, apresentou, agora você vai aprender a selecionar os seus pensamentos. Você vai separar, você vai filtrar, você vai entender que alguns pensamentos você vai lutar contra eles. Não, eu tenho tido esse pensamento específico várias vezes durante o dia, mas é pensamento que vai me levar a pecar. Então você vai começar a orar apresentando esse pensamento diante de Deus até ele ser destruído. Martela em cima dele em nome de Jesus até ele ser destruído. Não aceite pensamentos maus, pensamentos de iniquidade. E aí a Bíblia vai ensinar, agora você vai aprender. O que você vai pensar? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Se é verdadeiro, está ligado a Jesus. Se está ligado a Jesus, está dentro da palavra. Então, eu falo, se estiver fora de Jesus, fora da palavra, não pensa. Não pensa em mentira. Uma mentira vai gerar outra mentira, vai virar uma confusão à sua mente. Pensa o que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Não fica pensando em coisa errada. Porque ou é justo ou é errado. Se é errado, não pensa, não gasta tempo pensando. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Ele está falando, começa a ver, separa. Se o seu pensamento ele é puro, conserva ele. Não é, luta contra ele até ele ser destruído. É algo amável, vai agradar a Deus, é coisa de boa fama. Fuja da aparência do mal. Não, é de má fama, então tem aparência do mal. Foge desses pensamentos. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, Deus vai ser honrado com esse pensamento. Deus vai ser louvado de alguma forma, Deus vai ser engrandecido. Então isso que vai ocupar o seu e o meu pensamento. É isso que a Bíblia está falando. Então, como que nós guardamos a nossa mente em Cristo com a paz do Senhor? Que excede todo entendimento, quando a gente ora, quando a gente suplica, quando a gente começa a selecionar os nossos pensamentos, em buscar pensar as coisas certas. E no versículo 9 diz, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. A Bíblia está falando o que você já aprendeu até hoje, pratica. O que Deus já colocou na sua mão, dom, talento, chamado, mistério, pratica. O que você tem ouvido a respeito do reino de Deus, o que você tem visto. Paulo está falando aquilo que você tem visto. Isso, pratica. Porque a prática vai conservar a sua mente. Agora, se nós formos um crente teórico, eu tenho conhecimento, mas prática, então a mente não vai ser guardada, vai dar errado. Mas quando eu tenho a prática, a minha mente vai ser conservada em paz. Como ele diz no versículo 7. Então, como que nós guardamos a nossa mente em Cristo? Ore, suplique. Selecione os seus pensamentos. Só pensa nisso que está no versículo 8. Saiu disso, sai fora. Luta. Ora em nome de Jesus para esse pensamento ser destruído. E que está no versículo 9. Pratica. Pratica a palavra. Seja um praticante da palavra de Deus. Porque isso vai conservar a minha mente e a sua mente em Cristo. E vai nos dar paz. Não importa o que acontecerá no dia de amanhã. O Senhor vai conservar a nossa mente em paz. O finalzinho do versículo 9 diz, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Sabe o que eu aprendi, que daria até para fazer uma outra ministração, mas não vou começar tudo de novo. Que Jesus, ele veio para ser Emanuel, Deus conosco. Está lá no início de Mateus, Deus conosco. Mas a Bíblia está falando que Jesus, o Deus da paz, é com aquele que tem a sua mente nele. Uma mente guardada em Cristo faz com que nós vamos andar com Cristo. E é o que eu preciso. E é o que você precisa. O Emanuel está com aquele que tem a mente nele. Então que eu e você possamos viver essa palavra. Que eu e você possamos compreender a importância de nós guardarmos a nossa mente, guardarmos os nossos pensamentos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.
Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.